vamos falar sobre soluções integradas para o aumento da eficiência. Bom, antes de nós entrarmos dentro desse cenário de aumento de eficiência empresarial, convém a gente passar um pouquinho pelos nossos desafios, ou fazer um overview dos desafios que se encontra hoje a humanidade. Primeiramente, com o aumento da população. Hoje somos em 7 bilhões de habitantes. Mais do que esse aumento de habitantes, que tem crescido exponencialmente nos últimos anos, é o padrão de consumo que vem se alterando. Vocês lembram muito bem que 10 anos atrás, 5 anos atrás, poucos lares tinham computador, alguns poucos micro-ondas, ou se muito tinha uma TV, um refrigerador, e hoje passam a gozar de alguns equipamentos que até então não usavam. Condicionadores de ar, né? Era um fruto só da indústria, se usavam só em escritórios e passam a habitar os nossos quartos hoje. Ou seja, com a crescente população e com a mudança do comportamento do consumo, nós temos um desafio a ser enfrentado. Como prover energia elétrica, ou como prover energia de uma forma mais geral, para tudo isso aí. E o cenário não tende a diminuir nos próximos anos, né? Temos aí a estimativa de em 2030 um acréscimo aí de 1 bilhão de habitantes. E a pergunta é, como que nós vamos conseguir prover energia para que os refrigeradores, para que as televisões, para que os ar-condicionados da nossa casa funcionem, e ao mesmo tempo, como nós vamos prover energia para que as nossas indústrias consigam produzir de tal maneira que hoje o nosso consumo, né, vimos o nosso PIB, temos aumentado, evidentemente temos produzido mais, né? Então esse é um dos desafios a ser enfrentado, né? Então a classe média, a população tem saído da classe D e C, energeticamente falando, né? D e E, e subido para uma classe C, uma classe B energética, começam a consumir mais, começam a demandar mais por energia. Bom, ao mesmo passo que temos um aumento no consumo de energia elétrica, temos que pensar no futuro do nosso planeta, temos que pensar em sustentabilidade, precisamos pensar nas nossas gerações futuras, né? E para isso, protocolos industriais, leis mundiais começam a ser lançadas para que nós, né, passamos a emitir menos gases de efeito estufa. Isso dentro do universo mundial, né? Então, recentemente tivemos o Rio+20, que com o intuito de discutir questões ambientais, como reduzir os efeitos, ou como reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E o Brasil não é diferente, né? Em 2009, o governo brasileiro lançou um compromisso voluntário, através do seu Ministério de Meio Ambiente, em reduzir a emissão de CO2 em quase 40% até 2020. Se vocês olharem o gráfico, vocês percebem que mesmo nós, numa matriz energética invejável, que praticamente 85% da nossa matriz energética é uma matriz energética de fontes renováveis, temos uma projeção para aumento da emissão de CO2. Notem pelo gráfico que na parte de energia, a projeção para 2020 deverá ser um maior aumento em relação à emissão de CO2, ou seja, todas as outras áreas aumentam, mas a energia é que tem um maior aumento. Então precisamos pensar de como que a gente faz para resolver esse problema. Isso nos põe no seguinte dilema. Temos a seguinte missão, uma equação, uma multiplicação e uma divisão. Isso é fácil de resolver, né? Nós, engenheiros, acostumados com equações diferenciais, nos vemos aí uma equação de multiplicação, divisão, ou seja, temos aí uma demanda por energia que tende a crescer em escala duplicada, ou seja, vamos duplicar o consumo de energia ao mesmo passo que temos que reduzir pela metade a emissão de CO2. Se ainda quisermos
ter a terra como nosso ambiente, como nosso local de moradia. Isso é um paradoxo, né? Evidentemente é um paradoxo, porque se nós aumentamos a demanda por energia e temos que supri-la, o que nos faz pensar que proporcionalmente a emissão de CO2 vem junto, vai aumentar da mesma forma. Mas não precisam desligar as luzes. Né? A solução, temos caminhos a trilhar, a melhorar, para reverter esse cenário. Porque do mesmo passo que hoje consumimos, demandamos por energia elétrica, nós também desperdiçamos muito. Né? O nosso padrão de consumo não é só um padrão de consumo consciente, é um padrão de consumo de desperdício. Né? Tivemos uma palestra falando de Lean. Né? E o Lean, evidentemente, pode ser praticado na nossa residência. Então, o nosso padrão de desperdício é alto. Bom, falando em geração de energia elétrica, se temos que prover energia elétrica para essa população, qual é o melhor caminho? Construir novas usinas? Nós entendemos que o melhor caminho para se gerar energia elétrica é economizar energia elétrica. Economizando energia, nós passamos a gerar energia. Porque, notem, uma unidade que eu deixo de usar na minha unidade consumidora, na minha indústria, na minha casa, é igual 3 unidades que eu deixo de produzir aqui na minha usina. Então, o caminho, ou o melhor caminho, para a gente reverter esse cenário, prover energia a essa população e causar um menor impacto à terra, ao ambiente, é economizar energia elétrica. Bom, no âmbito industrial, a gente passa se a gente está pensando então em economizar energia elétrica e ao mesmo passo queremos atender a demanda, isso nos remete a precisamos aumentar a eficiência da nossa empresa. Precisamos fazer com que ela faça mais com menos recurso, com menos energia. Um dos índices que mede a eficiência de uma empresa é o OEE, né? É um índice consolidado, desenvolvido pelo Instituto Japonês, muito usado nas indústrias para medição da eficiência da empresa, que ele avalia a disponibilidade, o desempenho e a qualidade. Então, essa é uma métrica consolidada para avaliação da eficiência, avaliação do cenário da empresa. Nós acrescentamos uma métrica a isso aí. Qual é o custo de tudo isso aí? Ou seja, o OE ele avalia o quanto eu produzo, qual é a qualidade da minha produção e qual é o desempenho dos meus equipamentos. Mas seria interessante também a gente avaliar, mas quanto eu gasto para fazer isso? Eu não poderia gastar menos para fazer a mesma coisa? E pasmem, a média mundial da eficiência das empresas hoje está em 60%. Temos empresas, no Brasil inclusive, trabalhando com eficiência de 40%. São melhoras que nós poderíamos ter, aumentar em 20%, em 30% a eficiência de uma empresa, sem a necessidade de criar novas linhas de produção. E essa é uma pergunta que eu sempre faço. Você conhece a eficiência da sua empresa? Saberiam me dizer, nesse momento, qual é a porcentagem de eficiência que está a sua empresa? Está alto? Está baixo? Foi melhor do que ontem? Ou foi melhor do que uma hora atrás? Alguns, umas apresentações que já fiz, dizem, não, mas eu conheço a eficiência da minha empresa, sei. Né? Eu pego os relatórios de produção, depois eu pego o consumo, né, de energia elétrica do mês, faço um cálculo, uma planilha, pronto, tenho a eficiência da minha empresa. Mas eu respondo, mas você espera vir a conta de energia, depois você faz um somatório entre esses índices, estabelece a eficiência, um mês depois, ou 15 dias depois. A gestão parece uma gestão de necrópsia, né? Você está abrindo um cadáver para ver o que aconteceu. Já morreu.
não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Seria interessante que essa eficiência fosse mostrada para nós, agora, no tempo real. Eu sabesse exatamente como é que está a eficiência da minha empresa agora. Será que ela está melhor do que foi há 1 hora atrás? Ou melhor do que um dia anterior? Ou não? E se não está, onde estão os desperdícios? Eu consegui mapear os desperdícios. E, para a gente conseguir essa visualização, a gente tem um círculo que nós chamamos de eficiência energética ativa. Começamos com um primeiro passo de correção de fundamento. Não adianta eu fazer qualquer melhoria se eu tenho equipamentos de baixíssimas eficiências. Não adianta eu implementar um sistema de automação, uma empresa que tenha, por exemplo, uma sala como essa, que tivesse lâmpadas incandescentes. Passa pelo primeiro passo em correção do fundamento. Corrigindo o fundamento, que é trocando algumas isolações, que é substituindo alguns motores, que é trocando alguns elementos passivos, lâmpadas e assim por diante, passamos à parte de automação. Um exemplo muito simples seria, numa sala como essa, temos luminárias eficientes e todos nós saíssemos da sala e a lâmpada ficasse acesa ainda. Ou uma sala com 30, com 50 metros quadrados, com uma pessoa e todas as lâmpadas acesas. Ou com o sol que está aqui fora, a gente precisar de iluminação artificial. Ou seja, não adianta eu ter um elemento, um equipamento eficiente se eu não o uso de forma eficiente. A automação, a regulação, vem para usar os equipamentos que já são eficientes, usá-los de uma forma eficiente. E para fechar o círculo, monitorar a todo tempo como está o status da nossa empresa. Ver se melhoramos, ver se pioramos e temos aqui alguns indicadores para saber onde é que nós podemos direcionar os nossos recursos, onde é que podemos direcionar os nossos esforços para melhorar. E esse ciclo continua. E nessa parte de otimização, a gente traz para os softwares de gestão medições. É impossível qualquer gestão eficiente se eu não tenho medições confiáveis. Bom, e se falamos em medições, e se falamos em valores, em informações, a gente precisa abandonar um pouquinho o nosso sistema tradicional de indústria. Então, hoje em dia, muitas das indústrias têm um sistema mais ou menos parecido com isso aqui. Tem diversos setores. Porque a indústria não tem só o processo produtivo, ela tem a energia, ela tem água, ela tem outras partes, outras disciplinas que compõem essa planta industrial, ou uma planta empresarial, um escritório, né? A ideia é você trocar esses múltiplos silos, onde você tem muitos dados e pouquíssimas informações, por um sistema integrado, onde você tem todas as disciplinas convergindo para uma única base de dados. E, portanto, eu consigo cruzar informações, consigo ver quanto é que eu estou produzindo versus quanto eu estou gastando, e assim por diante. Um exemplo daquilo do AIE que nós falamos, imagine um cenário como esse. Olharmos essa indústria no plano somente produtivo. Nós teríamos duas indústrias e poderíamos afirmar que tanto a planta A quanto a planta B eram iguais. Em termos de eficiência, eram similares. Portanto, se associamos o consumo como um elemento de medição para a eficiência da empresa, nós passamos a ver que a empresa B, para fazer a mesma coisa, consome menos do que a empresa A. Num cenário um pouco mais capcioso, né, você tem as duas empresas
consumindo ou produzindo a mesma coisa, na mesma quantidade de tempo, consumindo a mesma quantidade de energia, porém a conta de energia elétrica de uma é menor do que da outra. Talvez ela soube melhorar o tarifamento, talvez alguns motores, alguns dispositivos que não precisavam ser acionados no horário de ponta, teve um uso mais eficiente desses equipamentos, né, frente ao tarifamento. Notem que quando eu tenho as informações, eu consigo fazer benchmark entre as indústrias, né? Consigo saber por que uma está melhor do que a outra. E, se falamos em mobilidade hoje em dia, interessante que nós temos todas as informações, quer seja da minha indústria, eu posso ter N linhas, ou várias indústrias, ou uma indústria em um prédio administrativo, enfim. O interessante é que eu tenha todas essas informações convergidas para um portal. E nós aqui, através de um iPad, um iPhone, ou através do notebook, acessando os indicadores. Será que os indicadores que nós traçamos como meta na semana passada estão sendo atendidos essa semana? E se não estão, e portanto eu já os enxergo assim, consigo ter margem, tempo para manobrar os meus recursos e atender essas exigências. Pessoal, a ideia é mostrar para vocês que, embora o cenário seja um cenário desafiador, cuja demanda cresce, e temos regulações que nos multam se ultrapassarmos alguns limites de consumo, digo a vocês que nós conseguimos sim usar a energia de uma forma segura, de uma forma confiável e sim, verde e, se muito bem usada, rentável para os negócios de todo mundo. Muito obrigado.